Nova Era. Boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Este é o Jornal Nova Era desta quinta-feira, hoje, 18 de janeiro de 2018. Nossa equipe aqui, apostos para mais um Jornal Nova Era, de volta aí a comunicadora da Boa Nova e da TV Mundo Maior, Marísilda Neto, voltou. Boa tarde. Boa tarde, Damião. Boa tarde toda a equipe. É você que nos ouve e nos assiste. Uma alegria estar de volta. Sejam todos muito bem-vindos. A médica palestrante espírita Rosana Navarras. Boa tarde, Rosana. Tudo bem? Boa tarde, Damião. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma excelente oportunidade aí de nós nos reencontrarmos. Opa, e junto com a gente aqui também a presença hoje do Maurício Madruga, diretor do espetáculo que está sendo criado especialmente para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Maurício Madruga, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde para vocês e para os ouvintes. E você já pode adquirir o seu ingresso para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. E o tema central, reconexão com o Cristo. E é esse o tema aí que você está preparando para o espetáculo de teatro que vai acontecer no 16º Encontro, Maurício. Me deram uma missão aí bem, né, digamos assim, uma missão preciosa. Então, estamos preparando, começando os trabalhos, né, já começando a roteirizar. Quero convidar todo mundo para comparecer no dia, porque vai ser muito bacana o evento todo. E o espetáculo vai permear o evento, né? A gente vai abrir o evento, depois teremos mais duas inserções entre uma palestra e outra. E encerraremos, né, o espetáculo de uma forma diferenciada. Ele não vai ser encerrado logo de cara. Então ele vai encerrar lá no final, mais ou menos com o final do evento também. E isso tudo encadeado aí com a programação das palestras. Que desafio legal esse, hein? Criar esse texto, sabendo o que tem antes, o que vem depois, e toda essa conjuntura ali com o texto que você está preparando. Mas isso é muito bom, né? A gente poder encarar um desafio novo. E assim, a ideia é que esse conteúdo, esse texto tem a ver com obsessão. Muitos dos temas, obviamente, que vão estar sendo discutidos vai estar embutido ali na peça. Então, obsessão, pensamento, como a gente é influenciado pelos nossos próprios pensamentos, tem as questões espirituais, é claro. Enfim, a gente vai amarrar tudo. De saída, a gente deve colocar assim no espetáculo um casal e os conflitos que em torno desse casal, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Deve aparecer um personagem aí no meio também desse casal que eu não vou contar aqui, não. Bacana, né, Marisilda? Como é o nome? Como é o tema? Reconexão. A reconexão com Jesus? Com Cristo. Com Cristo. Né? Agora, o interessante é o seguinte, né? Ele está montando todo o texto. E aí ele vai, olha, estou imaginando um casal, ele já está construindo tudo na cabeça dele, bárbaro, né, Marísilda? Isso é ótimo, isso. Eu acho bárbaro, porque quando você traz, e aqui é isso, né? Você traz o Cristo para o nosso dia a dia, que é o que a gente vive, né? As dificuldades, a obsessão está todo no dia. Se você não estiver atento todo o tempo, você vai sofrer influenciações negativas, né? Que é o que mais se vê, né? Porque é muito mais fácil você influenciar negativamente do que positivamente, né? Então, eu acho que é interessante isso, porque as pessoas veem a situação que elas vivenciam no dia a dia, trazendo ali não é uma solução, mas são orientações, são dicas do que ela está fazendo, do que ela está vivendo e o que ela pode evitar. Eu acho isso extraordinário. Perfeito. Mas é difícil, eu acho difícil. Mas o bom é assim, que eu vou começar do zero, né? Vou criar, justamente. Mas a gente vive um momento que é muito ímpar, né? Nesse sentido. Acho que, de uma maneira geral, é a influência do meio também, né? Isso. Das mídias. Muitas vezes a gente vê uma influência muito negativa, né? Por exemplo, você pega, às vezes, uma situação de uma tragédia e, de uma certa forma, alguns meios acabam exacerbando isso, deixando maior do que é, e as pessoas se sentem muito atingidas, né? Sim. Isso é uma forma de estar sendo
influenciado, né? E como as pessoas lidam com isso? Qual o meu pensamento em relação a isso? Então, a gente vai falar das coisas aqui do dia a dia, né? Dos conflitos do dia a dia, das influências e também das questões espirituais, né? Mas eu acho que alivia, porque vocês vão falar de uma forma mais branda, um pouco mais alegre, que eu entendo, né? Porque tem sido não assim. Sei. Não vou ver, mas é muito... Sabe o que é interessante? Quando você vê no outro, fica mais fácil de você entender, de você lidar com aquela situação que você fala, não sou eu só que passo por isso, e tem outras pessoas e tem outras formas de lidar com isso. Então, eu acho que é interessante você ver fora da sua vida, né? É como se você estivesse fora da situação. Então, você se põe fora da situação e fica mais fácil de resolver. Exatamente. A função do teatro é essa, Não né? é essa? De uma certa forma, além de entreter, é refletir a sua época, é comunicar. E acho que, na verdade, o espetáculo ele vai servir como uma ferramenta de despertar, né? A gente quer tocar as pessoas, de fato. Agora, não sei se vai ser tão assim... Não, mas mesmo quando é dramático também é interessante, porque emociona, né? É que eu quero deixar... eu vivo isso, que emoção, eu posso desfrutar disso também. Exatamente, lida com a emoção. Mas eu quero deixar a curiosidade no ar. Mas olha, que vai ser dinâmico, porque todos os atos vai ter intervalo as palestras, não é? Sim. E você trazer a reconexão com Cristo para esse casal, no momento atual que a gente vive, que é a necessidade do fortalecimento da família e, sobretudo, do desenvolvimento da espiritualidade, nesse momento onde todos nós somos bombardeados por tantas, assim, dificuldades e tantos desafios. Acho que nada mais oportuno do que para esse grande reencontro da Boa Nova que vai ter. Tá vendo? Você já tem duas vibrações muito boas aqui para você. Estaremos lá para te assistir. Opa! Que maravilha. E você pode adquirir o seu ingresso. O evento vai lembrando, o 16º Encontro Amigos da Boa Nova vai acontecer no espaço de sempre, que é o Espaço Prisma, Internacional Eventos Guarulhos, ali Rua João Cavalari 133. E você pode adquirir o seu convite ligando 2458-3214 ou no site mundomaior.com.br, onde você pode... E o sócio, né? Um detalhe, o sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto aí no valor do ingresso e reconexão com Cristo, o tema central do evento. O Maurício Madruga está aí preparando todo o texto, preparando toda essa estrutura teatral. E o desafio grande é esse, né? Você está preparando especialmente, quer dizer, é um espetáculo único que vai acontecer justamente no encontro, quanto é importante que as pessoas possam prestigiar, porque não vai ter outra oportunidade, né? É verdade, é feito exclusivamente para o evento, foi uma ideia do André, né, do André Marosso, e a gente está trabalhando agora na primeira fase. Estou começando a mexer com o roteiro, né, a criação do roteiro, elaboração, depois a gente começa o processo dos ensaios e até o momento da apresentação. Então tem bastante trabalho pela frente aí. Eu acho que uma coisa também importante, Maurício, é que quantas pessoas ainda hoje não têm a possibilidade de ir ao teatro, de assistir uma peça. Verdade. E que se encantam com isso, porque é encantador mesmo, né? Por mais simples que seja a peça, é encantador você estar assistindo a interpretação das pessoas, uma história que te emociona, que te alegra. Isso faz muito bem para a saúde, tanto física quanto espiritual. Então, eu acho que isso é extraordinário. Vá ao teatro. Isso, pois é. Então, mas isso mesmo. Mas eu acho que a gente precisaria de um pouco mais de ajuda para que as pessoas tivessem a possibilidade de ir, porque às vezes não é tão fácil, né? É lógico que eu entendo que os atores, né, as pessoas, os artistas, eles também labutam muito, trabalham muito duro para poder levar isso. Né? Não é fácil, né? Mas também tem essa parte da pessoa, né? do ouvinte, do telespectador, da pessoa que vai ao teatro, que não tem a possibilidade. E às vezes nem entende, nem sabe o valor disso, nem conhece. E isso vai começar a divulgar para as pessoas perceberem que teatro é uma coisa boa. Maravilha, concordo. Acho até que é uma questão assim dos pais acostumarem as crianças desde cedo, criar a cultura, né? Estimular, porque realmente o teatro ele é vivo, né? É a arte que o cinema você vai, o filme é ótimo, mas vai ser sempre igual, né? O teatro a gente sempre diz isso, cada apresentação é única, né? Sim. Quando a gente fica em cartaz e se repete as apresentações, para nós e para a plateia sempre é diferente. Nunca, o texto pode ser igual, a marcação é igual, mas
a plateia é diferente, o dia é diferente, os atores estão... A interação. A interação, enfim, é muito rico, é ao vivo, é ali, uma convenção, né? Sim. Vamos fazer juntos. E sabe uma coisa que é boa? Que eu falo Estimular por e mim, isso é por mim, sou meio chat, né? Que bom. Não é bom? Então, assim, depois que termina a peça, a gente tem a possibilidade de falar com os atores, muitas vezes, né? Quase todas as peças têm essa possibilidade. É encantador, porque você pode elogiar, você pode perguntar, você pode até criticar. Pode, claro. Né? Que é muito bom, essa participação, essa interação é muito legal, muito bom. Maravilha. Bom, fico muito feliz de participar e vamos contando aí aos pouquinhos como as coisas estão caminhando. E a gente vai contar com a tua presença aqui, né? A gente, você teve outro dia no Manhã Boa Nova, agora tá aqui com a gente. A gente vai querer estar fazendo isso, acompanhando, vai chegar o momento que você fala, não posso atender porque eu estou no momento de criação. Eu espero um pouquinho, mas que as pessoas possam estar. Então o convite no dia 21 de abril vai acontecer no Internacional Eventos em Guarulhos, o 16º encontro Amigos da Boa Nova, e abordará o tema central Reconexão com Cristo, a participação que a gente trouxe aqui hoje do Maurício Madruga, falando justamente da parte teatral, que está sendo preparada especialmente para você. E lembrando, para você adquirir o seu ingresso, é só ligar 2458-3214. Maurício, obrigado pela presença. Viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Grande abraço a todos. Grande abraço. Já que a gente falou sobre teatro, o lado de ativistas famosos transformaram o Globo de Ouro em um grande protesto. A polêmica que surgiu durante a edição 75 do Globo de Ouro em Hollywood ainda reverbera na mídia em geral. A tradicional premiação se tornou palco de um grande protesto contra a desigualdade de gênero e assédio sexual, tema que entrou na agenda da indústria com uma onda de denúncias contra poderosos como o produtor Harvey Ritz do ano passado. Atrizes, atores, diretores e produtores e outros grandes nomes da indústria escolheram ir à cerimônia de preto para passar uma mensagem e divulgar o protesto, iniciativa surgida para dar apoio às mulheres vítimas de assédio e abuso. E nomes como Meryl Streep, Michelle Williams optaram por ir à cerimônia acompanhada de ativistas que lutam pelos direitos das mulheres. Meryl Streep, uma das indicadas na noite, estava ao lado de Ali Janpur, representante de uma organização em favor dos direitos das trabalhadoras domésticas. A atriz Michelle Williams foi com Tanara Burke, criadora do movimento que estimulou as mulheres do mundo inteiro a denunciarem abusos e agressões. Emma Watson, que nos últimos anos se tornou uma das principais vozes de Hollywood contra a desigualdade de gênero, levou o evento Marai Larassi, diretora executiva da ONG inglesa que combate a violência de gênero contra meninas e mulheres negras. É isso aí. A gente tem que trabalhar pelos direitos de todos, não só das mulheres, mas pelo direito de todos. O que nos diz o Evangelho, né? Que todos somos iguais perante Deus, que somos filhos do mesmo Pai, temos o mesmo caminho, fomos criados da mesma forma, temos funções diferentes, mas temos direitos iguais. Então, essa coisa de desvalorizar, de assediar, de achar que é indispensável importunar uma mulher, é indispensável não importunar uma mulher ou não importunar qualquer ser, né? Porque quando a gente fala de assédio, a gente fala de assédio de homens para mulheres e de mulheres para homens, né? Porque ainda tem também isso. Então, a gente precisa mudar isso. O que eu quero para mim? Eu quero ser respeitada? Eu quero ser valorizada? Então, que eu faça isso com o nosso próximo, né? E assim, eu acho que nós precisamos, nós mulheres, aí eu não sei se isso é ser feminista ou ser machista, certo? Eu acho que nós mulheres temos uma responsabilidade também muito grande em relação aos nossos filhos, para mostrar para eles, tanto as meninas quanto os meninos, que o respeito tem que existir de ambos os lados, que os dois têm os mesmos direitos, né? De serem felizes e de se manifestarem com respeito ao próximo e com respeito a si próprios, né? Então, eu acho que... Eu ouvi um comentário a respeito disso, não sei se eu estou falando muito, mas eu ouvi um comentário a respeito disso, que nós temos que agir sobre todos os segmentos da sociedade, né? Porque existem músicas que desmerecem as mulheres ao extremo, né? E que ninguém se abala.
E que a mídia passa isso, a internet divulga, o YouTube divulga, e as mulheres estão aceitando assim também facilmente. Acho que eu, por exemplo, fico meio entristecida com isso, porque eu não sou aquilo que diz lá na letra, né? Então, eu estava caminhando no outro dia pela rua, voltando de um evento, e um carro, num som extremamente alto, desmerecendo todas as mulheres, sabe? E eu me senti desmerecida naquele momento. Mas eu não sabia o que fazer. Eu tive vontade de falar para a moça assim, moço, por que você não ouve uma música que fala de coisas positivas, de coisas boas? Mas não deu, porque ele seguiu em frente, né? Deixa eu trazer aqui para essa mesa aqui o coordenador de produção, Júlio Sena. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Rosana, Boa Zilda. E todo mundo que está nos acompanhando. Uma rápida substituição. Estamos fazendo as mudanças. Um menino pelo outro. Vamos lá, Rosana. Sobre essa o manifestação Hollywood. que teve no Globo de Ouro. Isso. Acho que nada mais natural do que nesse período de transição que nós estamos passando pelo nosso planeta, realmente cada vez mais ficará assim não pertinente esse tipo de comportamento, de assédio, de desrespeito, aonde realmente o respeito ele deve permear todas as nossas relações, né? Em todos os sentidos, em quaisquer gêneros que o sejam. E o mais importante, eu acho que realmente é uma conscientização, né? Porque esse levante que se teve, aonde você acaba até se colocando em risco muitas oportunidades de trabalho ali, onde essas mulheres valorosas tiveram a coragem Sim. de se expor e de enfrentar essa grande dificuldade. Então, eu acho que é uma porta que acaba se abrindo para que essas relações elas comecem a ficar mais transparentes, mais sadias, né? E mais realmente assim fraternas. Júlio, aí falamos de teatro, agora vamos para o cinema, fala. Sim, vamos para o cinema. Concordo em gênero, número e grau que as meninas colocaram. E tem um termo que é muito usado nas redes sociais, que é um termo que chama lugar de fala. E é interessante que eu comecei a ter mais contato com isso, né? Por conta do feminismo, que é muito levantado, muito discutido. E o que significa esse lugar de fala? A gente viu pela notícia, né, que o Damião trouxe, que as mulheres se vestiram de preto e elas estão fazendo as campanhas, né, que é o Me Too, eu também, e tem uma outra campanha também que é para acabar, né, que é o fim disso. O lugar de fala é quando você passa pela situação e você pode falar. Então, por exemplo, aqui nós podemos falar, né, nós como homens, nós podemos comentar sobre a notícia, mas quem pode realmente defender, trazer um contexto que vive são as mulheres. Então eu achei legal isso do Globo de Ouro, que o protagonismo das notícias era das mulheres, né? É isso que a gente cada vez quer ver mais. Que elas sejam a notícia, e não que seja, no Globo de Ouro as mulheres fizeram protesto, mas o diretor, fulano de tal, homem, também fez, aí fala do diretor e enaltece, né? Que ele é diretor de um filme, não sei o quê. Então isso eu achei importante trazer e a gente refletir, né? Sobre o quão nós homens podemos sim ajudar, mas não é o nosso lugar de fala, né? Eu não passo por isso, mas a minha esposa passa, a minha mãe passa, minha irmã, minhas primas e minhas amigas passam por isso. Elas sim têm que ter cada vez mais espaço para falar. E como a Rosana bem colocou, num processo de transição, não tem como ter regeneração sem igualdade. Sim, né? Lógico. Então, lógico. a gente vai ter um longo trabalho aí pela frente. E o Emmanuel, acho que é o Emmanuel no livro Vida e Sexo, ele fala de toda ação que agride alguém é um comprometimento sério para quem agride. Sim. Então, nós temos que nos conscientizar de que toda ação tem uma consequência. Então, não é porque é diretor, não é porque é famoso, não é porque é bonito, não é porque é rico, não é porque tem um cargo, né? Não é isso que define o caráter de uma pessoa. Exato. Ou a ação que ela tem que
que tomar, né? Então, é um comprometimento sério, não com a lei dos homens, porque muitas vezes a lei dos homens não passa, não pega isso, né? Não alcança. Sim. Mas a lei divina alcança. Né? Então, eu acho que a gente precisa... A doutrina espírita leva a essa conscientização. Isso é extraordinário. Você está comprometido com a sua ação, né? Em relação ao que você fez com o próximo. Exatamente. Então, é importante. E em São Paulo temos aí os metroviários fazendo paralisação, o rodízio suspenso, linhas azul, verde, vermelha. E hoje uma cidade com muito mais veículos, porque se não tem o metrô, todo mundo está saindo com seus carros da garagem para poder cumprir com as suas obrigações. E a categoria protesta contra a privatização das linhas 5 do metrô e 17 do monotrilho. A reforma da Previdência, que já andava ameaçada, parece ter pela frente mais um obstáculo. Os governistas avisaram a Temer que o fim das indicações políticas na Caixa Econômica Federal pode enterrar de vez a proposta. Após o afastamento de 4 vice-presidentes suspeitos de corrupção, o banco estuda agora mudar as regras para a nomeação de dirigentes. A defesa de Paulo Maluf vai recorrer da decisão que negou o pedido para que o deputado cumpra a pena em casa. Ele continua preso no presídio da Papuda, em Brasília. O programa do governo federal que visa estimular a educação no país repassa mais de 400 milhões de reais em recurso para escolas do ensino médio em tempo integral. Policiais federais, fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, deflagraram hoje, em Manaus, uma nova operação contra a extração ilegal da madeira da floresta amazônica. E a partir de hoje, médicos do atendimento ambulatorial do Sistema Público do Recife estão em greve por tempo indeterminado. Apenas atendimentos de urgência, emergência e nas maternidades serão mantidos. Quem está acompanhando o Jornal Nova Era no Facebook, vamos registrando aqui, a Dirce Alves, obrigado por tanto esclarecimento para nós todos. A Ana Jandira, muito obrigado, Ana Jandira, por nos acompanhar. A Deise Manzano, obrigado, Deise, por estar aí ligadinha com a gente. Também o Ricardo Quintino, maravilhoso dia para vocês. Perdão por esse... Gratidão. Gratidão por esse jornalismo amplo com esta sabedoria. Também a Ruth Sobreiro, o Dorival Ávila, a Magna Rodrigues, todos nos acompanhando aqui no Jornal Nova Era, hoje, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018. Você pode participar aqui do Jornal Nova Era pelo telefone 0800 979 5011. Também você pode participar aí, você fala com a Marta, com a Verinha e tem a sua participação. Também no Facebook, né? O Facebook da rede Boa Nova de Rádio, onde você também consegue ter a sua participação. Nós vamos fazer agora então um rápido intervalo. Voltamos na sequência com outros temas para você aqui no Jornal Nova Era. Fique ligado, até já! Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe.
A Fundação Espírita André Luiz traz para você, ouvinte da Rádio Boa Nova, e para você, telespectador da TV Mundo Maior, uma ótima notícia. Embora enfrentando grandes desafios, a rádio e a TV estão atingindo altos números de audiência. No Ibope subimos uma posição. Já os números de sites e redes sociais são impressionantes. São mais de 380 mil páginas visualizadas por mês no site da rádio. No Facebook, mensalmente, geramos mais de 2 milhões de visualizações. Os números da TV também impressionam. O YouTube do canal a cada mês gera mais de 1 milhão de visualizações. E são assistidos mensalmente mais de 4 milhões de minutos. Já na fanpage da TV, acima de 2 milhões e 200 mil visualizações se dão a cada mês. Estes números que expressam o crescimento da divulgação espírita em rádio, TV e internet só são atingidos graças a você, ouvinte, telespectador e internauta. E a FEAL agradece o seu apoio e confiança. Vamos juntos fazer crescer cada vez mais a divulgação espírita, pois o mundo precisa dessa mensagem. Bom dia a todos. Vamos então começar a nossa aula de evangelização, falando sobre os ensinamentos de Jesus. Professora, o que são espíritos? Professor, existe céu e inferno? Professor, o que são fantasmas? Fantasmas são os espíritos. Muita gente tem medo de espírito e fala que eles são fantasmas. Adaptação das obras de Allan Kardec com uma linguagem simples e ilustrada. Esta coleção ajudará no estudo do Espiritismo. Adquira pelo telefone 11 4966 5775. Acesse www.mundomaior.com.br. Estamos de volta na segunda parte do Jornal Nova Era. E lembrando, né, acho que esse momento ali é de gratidão a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda na ampliação da divulgação da doutrina espírita. Você que ainda não faz parte deste clube, 0800 12 18 38 ou 2456 7109. E a gente aproveita para agradecer, olha, alguns, né? Olha, são tantos os agradecimentos, mas vale lembrar, quem é sócio desde novembro de 2000, nos ajudando aí como sócio, Aparecida Maria Nascimento, gratidão, Aparecida Maria. Também a Cecília Bertolucci também sócia desde novembro de 2000. Olha, Cecília, gratidão. E tem os novos, né? Olha aí, você que também agora chegando para nos ajudar nesse trabalho, é o Valdinei Monteiro. Valdinei Monteiro é sócio desde setembro de 2017. Valdinei, gratidão, viu? O Luciano Márcio da Silva também, sócio desde setembro de 2017. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, estão conseguindo todo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita graças a você que nos ajuda como sócio. Então aproveitamos para agradecer a você que nos ajuda nesse trabalho de ampliação da divulgação da doutrina espírita. Então você que ainda não faz parte, venha fazer parte desse clube. 0800 12 18 38 ou 2456 7109. O próximo tema, 4 anos depois de aprovada a lei da maconha, já produz alguns resultados positivos no Uruguai. Houve uma redução de 18% de crimes relacionados ao narcotráfico no país. Segundo a legislação, estão vigentes 3 formas de acesso à erva: cultivo individual de até 6 plantas, clube de cultivos que poderiam ter de 15 a 45 membros e vendas em farmácias. Em todos os casos, os usuários devem ser registrados, ter mais de 18 anos, possuir nacionalidade uruguaia ou residência permanente no país. Cultivadores particulares e clubes de cultivo são visitados regularmente para conferir se os limites de produção têm sido respeitados. Aqui em nosso país existem grupos que são favoráveis e grupos que são contrários à descriminalização das drogas. Um grupo cada vez mais expressivo de pesquisadores profissionais de saúde e políticos propõe a regulamentação das substâncias hoje ilícitas, de acordo com o grau de periculosidade de cada um. Outro grupo acredita que a medida seria ruim, pois incentivaria o consumo, agravando o sofrimento de usuários e familiares, além do custo de saúde pública. Será que o Brasil está preparado para esse passo? Rosana?
Então, quando a gente vai abordar e fazer alguma reflexão em relação a esse tema, é importante nós nos atentarmos que antes do século XX não tinha nenhuma proibição em relação ao uso de nenhuma substância psicoativa. A partir de 1912, que foram feitos uma série de comitês, de reuniões, de tratados permeados ali pela ONU, e ali se começou a guerra contra as drogas. E o grande objetivo que se tinha era que fosse um planeta sem drogas. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos entre a década de 1990 e o ano 2000, os Estados Unidos começou a liberar o uso da cannabis para uso medicinal. Atualmente, nós temos aproximadamente 23 estados, sendo que 4 estados dos Estados Unidos se é permitido também o uso recreativo. E o Uruguai foi o primeiro país a legalizar do ponto de vista nacional, né, para a gente ter esse entendimento. Em 2014, o responsável pela Comissão de Narcóticos da ONU teve um encontro em Viena e ele veio trazer umas informações assim que, se nós refletirmos, é extremamente alarmante. O movimento financeiro que se tem em relação ao tráfico de todas essas substâncias ilícitas é da ordem de 320 bilhões por ano no planeta todo. Isso tem um impacto financeiro e aí a gente começa a compreender o porquê de toda essa movimentação e todo esse interesse que acaba se tendo. E aí, vários grupos que, fazendo uma análise, durante esse tempo todo, foram utilizadas medidas de repressão e, efetivamente, concretamente, o que é que nós conseguimos com isso? Diminuiu-se a violência? Não. Diminuiu-se o consumo dessas substâncias? Não. Então, fazendo essas análises, o que essa corrente que é favorável, eles acabam defendendo? Que a partir do momento em que as determinadas substâncias fossem legalizadas, você teria o controle, que nem no Uruguai, que está se falando, da plantação, do consumo, um cadastro das pessoas, e com isso você tem a tributação dos impostos. E através do recolhimento desses impostos, se criaria escolas, se criaria um tratamento e por aí vai. O que é interessante nós observarmos em relação a isso? Essa informação que nesses 4 anos que foi legalizado a cannabis no Uruguai, nós tivemos essa redução em relação a 18%, mas quando nós vamos levantar os artigos médicos relacionados a isso, o que nós começamos a perceber? Uma preocupação da comunidade científica em relação à exposição, sobretudo dos jovens, em relação a essas substâncias. Por exemplo, no estado do Colorado, onde nós temos vários trabalhos científicos que foram publicados, percebeu-se que, comparativamente com todos os outros jovens dos outros estados, onde o uso, por exemplo, só é medicinal, tem uma diferença muito grande, onde por volta de 18% nos outros estados, lá é quase 28%, 29%. Então, isso acabou acontecendo. Por outra partida também, a chegada em atendimentos de urgência de crianças que, expostas a essas substâncias dentro do seu lar, tendo adultos que são usuários, dando entrada nos serviços de emergência com complicações decorrentes disso, né? Então, assim, tudo depende da maneira e do viés, o olhar que nós vamos ter em relação a essa situação. Se nós tivermos apenas um olhar econômico da coisa, né, da tributação, claro que a tendência é que haja uma forte corrente para a legalização das drogas. Em contrapartida também, quando você não tem esse suposto controle, você acaba
fortalecendo o mercado paralelo da corrupção, da violência, de tantas coisas que nós vamos nos deparando, né? Então é uma coisa que nós, como da sociedade, né, habitantes desse nosso planeta, é uma coisa que nós temos que refletir. E o que eles começaram a perceber também? Que há um aumento de demanda da necessidade de atendimento médico, da complicação do uso dessas determinadas substâncias. Será que o nosso sistema de saúde, que já está muitas vezes tão sobrecarregado, onde com tantas lutas e dificuldades, nós teremos a condição de receber uma demanda ainda aumentada, né? Então é uma situação assim para que nós possamos refletir como sociedade mesmo. Mas é isso que a gente tem para hoje, né? É interessante porque se você for usar, como você disse, você vai usar como medicinal, sim, é adequado. Sim. Porque é alguém que sabe o que está fazendo e está usando a dose certa. Que nem no uso momento certo, né? Já está, por exemplo, crises convulsivas de difícil controle, já tem comprovações científicas do benefício. Várias doenças, por exemplo, pacientes oncológicos em estado, enfim, com a doença avançada, com dores, miastenia, doenças, enfim, degenerativas, tem muitos casos que cientificamente já se tem comprovado. Agora, tem um lado positivo disso tudo, que é a quantidade de trabalho científico que gerou, durante esse período todo, pela possibilidade de nós estudarmos melhor o efeito dessa substância, né? Então, eu acho que interessante, então, seria conscientizar. Sim. Mais um trabalho de conscientização Sim. da população, né? Como o álcool, como o cigarro, sim, que é prejudicial à saúde quando você usa indiscriminadamente sem conhecimento. Sim. Então, eu acho que tinha que ter isso, né? Para poder legalizar no sentido de... Eu não tomo remédio sem orientação médica. Sim. Então, por que eu vou ingerir uma coisa que eu não sei o efeito, eu não sei, sim, o que pode acontecer, em que dose eu posso tomar e quando e por quê, né? Então, eu acho que ainda é uma questão moral para o meu entendimento. Uhum. Porque precisa moralizar essas coisas e deixar de pensar só no lado econômico. Sim. Né? E tem um dado muito importante, que saiu o relatório de 2017 da Comissão de Narcóticos da ONU recentemente. E eles fizeram um levantamento que nos últimos 5 anos, a prevalência do consumo dessas substâncias, ela permanece estável. Numericamente, para a gente ter uma ideia, corresponde da ordem mais ou menos de 255 milhões de pessoas no planeta todo. No ano de 2017, pelo menos uma vez ao ano, fez uso de determinada substância. Dessas substâncias, a mais utilizada é a cannabis, né? É a maconha. Em segundo lugar, acaba vindo a cocaína. Quando a gente vai avaliar essa parte de impactos também, tem estudos que são feitos em relação a impacto que você tem não somente no gasto, mas em toda a violência que acaba gerando. E o interessante também é que em 2016... o nosso legislativo, a nossa comissão dos deputados, eles encomendaram uma consultoria em relação a esse assunto, justamente para que se comece a fazer um estudo e uma análise profunda, mas não do achismo, não somente do ponto de vista daquela condição de não pode, mas entender de uma maneira mais global se é uma coisa que, se nós estamos preparados ou não como sociedade e se teria algum impacto para nós, né, em relação a isso. Júlio Sena. Elas falaram muito, né? muita coisa boa, assim. Eu fui só anotando aqui algumas coisas, né? Lendo a notícia também, vendo da gravidade de tratar o assunto. Mas algo que me chamou a atenção é o fato de que a imprensa, ela pode, com o que ela coloca na mídia, manipular a massa, sim, né? Certeza, a gente sabe que isso desde que foi criada a comunicação em massa, isso pode acontecer. Né, como a Rosana falou,
Da mesma forma que eles estão falando dessa porcentagem que diminuiu de uma maneira positiva, quantos estudos já não estão falando o contrário em outros aspectos, né? Sim, então, sim. acho que fica um alerta também para a gente que tem acesso à mídia. E olha, Júlio, desculpa te cortar, Imagina. mas assim, uma coisa que eu acho super importante, a gente está divulgando para os nossos ouvintes. É comprovado cientificamente que o uso de cannabis em adolescentes, em jovens, você tem uma alteração do sistema dopaminérgico, você tem alteração de lobo frontal, você tem essas pessoas, elas ficam mais lentificadas. Existe sim uma evidência científica em relação ao comprometimento cognitivo dessas pessoas. O que não se tem relato é de morte por overdose de cannabis. Tem até um médico, Paul Hornby, que ele fez um profundo estudioso de cannabis, e ele falou que para que haja uma overdose de cannabis, é necessário que uma criatura fume 15 mil baseados em 20 minutos. Nossa. Que é humanamente impossível uma criatura conseguir uma situação dessa. Que é uma justificativa para aceitar, né? Perfeito, Exato. perfeito. Que a corrente, muitas vezes, que é favorável, se utiliza desse artifício, às vezes manipulando algum dado, né? Às vezes dependendo da maneira como nós expomos a informação. Isso faz exatamente. toda a diferença. Agora, a questão é, quando nós estamos tendo esse olhar econômico, esse olhar somente da violência, mas espíritas que o somos, quando nós começamos a compreender que a necessidade da nossa evolução, de nós vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades, né? Então a gente já começa a ter uma compreensão muito mais abrangente. E, sobretudo, aquela família que passa aquela dor profunda de ter dentro do seu lar uma situação de dependência química é extremamente dolorosa, né? Exatamente. Então, assim, todos esses olhares, eles são necessários que eles sejam realizados para que a gente possa coletivamente tomar a decisão mais acertada. E a Rosana mexeu com uma coisa que você está dentro da tua área também, né, Ju? Que é a juventude, É né? a juventude, exatamente. Então a gente passa muito por isso nas mocidades, né? Sim. E aí você vai tratar do tema drogas, é um tema que é muito pedido pelos jovens, mas é pouco falado. Porque é difícil você encontrar alguém que possa falar sem agredir, porque sim, existem muitos jovens que estão fazendo uso dessas e até de outras drogas e que eles precisam de ajuda. E muitas vezes a ajuda não é chegar para ele e falar para de usar, é entender quais são os seus motivos, o que você precisa. E às vezes era uma questão de um afeto, ou de um desabafo, ou mesmo uma fuga que aquela pessoa estava tendo, né? Então, uma orientação, né? Também orientar, né? Porque às vezes não teve orientação. Ouviu dizer, não entendeu, achou que podia, que não ia fazer mal. E às vezes pela mídia, né? Como eu falei, a manipulação. A pessoa vê uma notícia e fala, no Uruguai tá dando certo. É lá então que eu tá vou. tudo bem. A gente pode fazer isso. Tem atleta usando e achando que pode. Então, se um atleta que, por exemplo, você tem como ídolo, usa e aparentemente não acontece nada bem, com ele, né? então você vai usar também. Né? Então, mas você sabe que surgiu um trabalho, tem um programa Saúde do Escolar, que ele é encabeçado pelo Ministério da Saúde, que vários municípios fazem parte. E eles fizeram, no ano de 2014, uma análise para avaliar o perfil dos estudantes no nosso país. E aí, eles pegaram aproximadamente os alunos que estavam no 9º ano do fundamental e como às vezes tem repetência, a faixa etária acaba tendo uma variabilidade boa. E o que foi interessante observar? Que mais ou menos por volta de 27% desses adolescentes, eles já tiveram contato com algum tipo de substância psicoativa. Seja ela álcool ou cannabis, ou seja, qualquer a substância que o seja. E aí, qual foi a grande questão? Se aproximadamente 30% teve contato, o que aconteceu com esses 70% que eles não tiveram o contato? Por que 30 tem e 70 não, se eles convivem ali no mesmo ambiente? E aí, o que eles perceberam?
eles avaliaram o número de refeições que as famílias faziam em conjunto. E foi considerado fator de proteção as famílias, nesses 70% dos alunos, que pelo menos 5 refeições por semana. Eu não estou falando que são 5 dias. Sim. São 5 refeições por semana. Em família, todos reunidos, isso foi considerado um fator de proteção. Então, a gente vê a importância do olho no olho, de estarmos ali realmente comprometidos e engajados com o nosso núcleo familiar, né? E acho que não é nem proibir, nem esconder, mas conversar abertamente, né? Esclarecer, né? Porque se esconder, o jovem vai atrás. Vai atrás, né? A gente vê Ou isso. proibir, né? Não pode, por que não pode? Tá, não pode aqui em casa, mas lá fora na rua eu consigo. Isso. Então é importante falar disso. Deixa eu trazer também a participação do ouvinte, o Luiz Carlos Geraldo, dizendo aqui, né? Fala-se muito em respeito mútuo, na teoria, que a coisa parece fácil, mas basta observar o cotidiano e você verá que na prática a coisa é outra. E eu queria trazer ainda para a gente conversar sobre a febre amarela, que a única forma de evitar é através da vacinação, porém é preciso cautela com a vacinação indiscriminada e sem indicação. Somente pessoas que vivem em área de risco para a doença, conforme determinado pela Secretaria de Saúde do Estado, devem procurar os postos de saúde para tomar a vacina. Ou ainda aquelas que viajarão para outras regiões. Apesar do avanço da febre amarela, acho que, Júlio, começar por aí, não há motivos para pânico, né? De repente tá todo mundo agora, virou uma fila enorme, aí é um pouco da calma, né, Júlio? Sim, a gente vê mais uma vez a questão da mídia, né? Sim. Saiu na mídia, alguém falou a palavra epidemia, o que a gente vê hoje, que a tecnologia ela faz tudo ser muito mais rápido. Então o que eu já recebi em grupo de WhatsApp, de notícia, de médico falando, de áudio, até áudio, gente, do HC, de um monte de lugar, de gente falando que é uma epidemia, que tem gente morrendo. A gente está acompanhando, sim, as pessoas que estão morrendo pela febre amarela, mas como o Damião falou, né, áreas de risco, primeiro, porque eu até estava lendo hoje, acredito que seja bem interessante, né, o mosquito que pica nas áreas de risco é diferente do que é o do urbano, sim, que é o Aedes a febre aegypti. amarela tem o ciclo silvestre e tem o ciclo urbano. Que é o que não acontece há muitos anos, sim, o urbano. Perfeito. Né? O urbano que estava sob controle. E o ciclo silvestre, até o vetor, o mosquito é outro. Sim. E os macaquinhos, né? Eles é que nos dão o alerta, opa, tá tendo nessa região, precisamos intervir e fazer medidas eficazes para que nós possamos combater. Perfeito, né? Exatamente Mas, isso. E o programa que o Ministério da Saúde ele fala é informação para todos, vacinação para quem precisa. E é isso, né, Marizilda? Esse é o lema, né? Então, eu acho que isso que é interessante a gente ficar comentando aqui, por conta desse desespero que é passado ou que causa nas pessoas, Sim. né? Porque meu marido, por exemplo, está aflito, porque ele já recebeu, eu ainda não. Mas eu falei, mas eu tô quietinha aqui, tô passando meus repelentes, né? Eu tô no lugar que está praticamente fora desse ponto de risco, né? Então, vamos ter calma, porque aí já tem briga em fila, começa a ter outras coisas que causam outros problemas tão graves quanto esse, né? Às vezes até mais, porque não precisaria de ter esse tipo de situação, né? Sim. Fala, Rosana. Não, eu acho que é importante e eu acho que tem uma coisa também que nós temos que nos atentarmos. Claro que a vacina, ela confere a imunidade, né? Até pouco tempo, o que se tinha como norma é que a cada 10 anos se fizesse a dose de reforço. E já tem estudos, a ONU já falou que não, que confere a imunidade, por isso que houve esta mudança, onde você tomou a vacina uma vez, você já se encontra imune. É a mesma, então? É a mesma? Exceto essa dose fracionada, que vai começar a ser distribuída. Essa, depois de 8 anos, vai ter a necessidade de receber o reforço. Mas eu acho que o mais importante também é nós, porque assim, tem as outras medidas que nós também podemos fazer para nós prevenirmos o contato. Sim. Então, imaginemos nós, aquele bebê de menor que 6 meses, aonde está proscrito, é proibido essa criança ser submetida à vacinação, né? Pela carga viral e todas as complicações que podem ter.
Essa criança, o que nós vamos fazer com ela? Opa, o antigo mosquiteiro. Isso. É aquele pano de filó que nós vamos estar procurando ali cobrir o bercinho, né? E vamos estar atentos com isso tudo. Quando a gente tem oportunidade, por exemplo, do ar condicionado, o ar refrigerado, claro que tudo dentro de uma temperatura aceitável, né? Não vamos colocar todo mundo ali congelado a 17 graus, né? E todo mundo enfim, usando uma blusa, enfim. Mas a gente pode utilizar desses recursos. O uso do repelente também. Sim. E não esquecer que o repelente, ele tem um tempo de duração, que ele precisa ser reaplicado. E a gente pode estar usando roupas, calça comprida, blusa de manga comprida, né? Com o calor, mas a gente passa um calorzinho, mas está se protegendo. E o uso do repelente em cima da roupa. Sim. Tá aí. Isso é importante. Obrigado, agradecer a participação da Rosana. Marizilda de volta aqui com a gente também. Obrigado, Júlio. Seja bem-vindo aí. Obrigado, agora, amigo. Às quintas aqui junto com a gente. Na produção, a Guilmar Santana. Eu, José Demir, estamos encerrando mais uma edição do Jornal Nova Era de hoje, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, com mais uma edição do Jornal Nova Era. Um grande abraço. Tchau. Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era.